Você acredita em milagres? Milagre é uma ação sobrenatural que ninguém pode explicar. Quando nós lemos João capítulo 5, nós vemos a história de um homem que estava diante de um tanque que chamava o tanque de Betesda. E esse homem ficava ali esperando que um anjo viesse e movimentasse a água, porque dizia a história que quem entrasse na água primeiro era curado. Nessa história entra Jesus e chega perto desse homem e pergunta para ele assim: você quer ser curado? Aí o homem fala assim: mas não tem ninguém que quando a água é movimentada me coloque lá para que eu seja curado. Só que Jesus não tinha perguntado isso para ele. Jesus perguntou: quer ser curado? Então Jesus olha para ele e fala: então levanta, toma sua cama e anda. Porque ele era aleijado, ele não conseguia andar. Ele pega a cama, levanta e anda. E esse Deus de milagres fez milagre em minha vida também. Porque há muitos anos atrás eu tive um acidente e eu tive que fazer uma cirurgia na minha cabeça. Eu era uma pessoa que servia a Deus, já confiava, acreditava em Deus. Só que eu nunca tinha tido uma experiência sobrenatural com o Senhor. Até que quando eu estava correndo na escola, caí, bati a cabeça e nos 3 primeiros dias eu não lembro de nada depois dessa queda. Só de uma coisa. Quando eu estava indo para o hospital e com a cabeça no colo da minha mãe, eu abri o olho e vi ela assim, ela chorando e estava chorando em cima de mim. E quando eu abri o olho, eu lembro o que eu falei para ela. Eu falei: mãe, não precisa chorar não, eu não vou morrer. Porque quem tem promessa de Deus não morre. Deus falou para mim. Porque naquele momento, naquele acidente, foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus falar comigo. E para muitos e para minha família foi um desespero muito grande, é claro. Eu tenho um filho, eu sei hoje o que seria se acontecesse algo tão grave assim, porque eu tive um coágulo de sangue na cabeça e que foi crescendo. E eu tive que operar aquilo em tempo recorde, para que eu não tivesse nenhuma sequela. E foi um milagre mesmo, porque além de eu ter ouvido a voz de Deus, ocorreu tudo bem. Deus guiou os médicos. Eu nunca tive nenhuma sequela, nunca tive que tomar nenhum remédio. Eu fiz a cirurgia na minha cabeça. E quando eu voltei para minha casa, eu entendi que eu tinha que dedicar a minha vida a contar das grandezas e dos milagres que Deus pode fazer, porque isso é sobrenatural. E a partir dali eu comecei a viver uma vida de sobrenatural. Como diz aquele louvor do Voz da Verdade: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Eu me tornei um milagre de Deus. E a partir daquele momento, eu aprendi a tocar violão, porque eu não sabia, eu tinha muita vontade. Foi naquele momento que eu aprendi a tocar violão. Aprendi a orar, porque quem foi cuidar de mim foi uma tia do meu pai, do interior, que foi cuidar de mim. Ela orava por mim todos os dias. Eu aprendi a orar, aprendi a ler a Bíblia. Pouco depois aconteceu um dos maiores milagres na minha vida, que foi quando um homem estava orando por mim, que minha mãe pediu para que ele orasse por mim, e ele falou comigo, entregou uma profecia para mim, dizendo: Marcelo, você tem interesse, tem vontade muito grande de tocar teclado, né? Porque Deus está me falando que você tem. Eu falei: tenho. Ele falou assim: então o Espírito Santo vai te ensinar. E é uma coisa que eu já tinha começado a pedir a Deus, para que Ele me orientasse, me ensinasse. E alguns meses depois eu já estava dando aula de teclado. Hoje, pela graça de Deus, eu toco teclado, toco violão, toco vários instrumentos, porque o Espírito Santo me deu essa capacidade. Porque eu creio em um texto que está lá em 1 João, que diz que a unção que recebeste, ela ensina você aquilo que você precisa. Eu não estou falando que não precisa de professor, porque todos nós precisamos de professores, mas acontece milagres também se você crer. E talvez você esteja precisando de um milagre hoje, agora, e me pergunte: como é então que eu vou receber um milagre de Deus? Como que eu recebo um milagre do Senhor? E eu vou te falar o que Jesus disse para o pai de um menino que tinha um problema de possessão demoníaca, que se jogava no chão, que se debatia, que se machucava todos os dias, e o pai não sabia o que fazer. Jesus olha para ele e fala: se tu podes crer,
tudo é possível àquele que crê. Você quer entender como um milagre vai acontecer? Você precisa crer. Você precisa acreditar. E o que você vai me dizer, e muitas pessoas dizem quando eu falo sobre isso, é que, mas eu creio, eu acredito. Mas a fé sem obras é morta. A sua fé tem que gerar uma atitude. Que atitude você precisa tomar? Talvez você precisa fazer igual Zaqueu, subir numa árvore para ver Jesus, para trazer ele para sua casa. Talvez você precise fazer como a mulher do fluxo de sangue e arrastando até Jesus, mesmo sabendo que as pessoas vão te julgar, mesmo sabendo que você pode ser apedrejada, porque uma mulher que tinha fluxo de sangue não poderia ficar no meio da cidade, ela se arrastou, ela foi arrastando com o que ela tinha. Talvez você precise fazer igual o homem que tinha a mão mirrada e ele entrava no templo e não podia, porque pessoa que tinha com defeito, pessoa que tinha algum defeito naquela época, porque isso não é um defeito, mas para aquela época, ele não poderia entrar, porque aquilo era uma maldição. Ele ia para o templo e não deixava de ir ao templo por causa do problema que ele tinha. E quando ele estendeu a mão, ela foi curada. Então, o que você precisa fazer para receber o milagre hoje? Creia. E a partir disso, tome uma atitude através daquilo que você crê. Vá arrastando. Sobe na figueira braba como Zaqueu. Enfrente o julgamento das pessoas. Mas apresente o seu problema diante de Deus. E saiba que Ele é poderoso. Está escrito lá em Efésios capítulo 3, versículo 20. Ele é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Que poder que é esse? É a sua fé. E eu declaro e profetizo na sua vida, profetizo na sua família, profetizo sobre você, que isso que você está buscando hoje diante de Deus vai se tornar um grande testemunho para que você possa fazer igual eu estou fazendo aqui agora, contando e dizendo que Deus é Deus de milagres, que Ele vai fazer um milagre na sua vida, assim como fez na minha vida também. Então eu quero orar por você agora. Nesse momento eu quero clamar por você, porque se é um milagre que você precisa, Deus Ele pode fazer esse milagre agora. Eu quero que você, se você quer orar por alguém da sua família, se esse milagre é pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua esposa, é por alguém. Se você estiver perto dessa pessoa e puder, junte com essa pessoa. Se você não puder, também não tem problema. Se você tiver uma possibilidade de ter uma foto dessa pessoa, quero que você pegue também. Se é por você, se é por enfermidades, eu quero que você coloque a mão sobre essa enfermidade, aonde ela estiver agora, para que eu possa orar. E eu tenho certeza que Deus, Ele é poderoso para fazer esse milagre agora na sua vida. Feche o seu olho, aonde você estiver, e faça essa oração junto comigo. O que você vai falar nessa oração? Deus, eu creio no milagre. Eu recebo essa palavra. Eu recebo a cura. Eu recebo a transformação. Eu recebo essas palavras que serão ministradas sobre mim. É isso que você vai fazer quando eu estiver orando. Então, vamos orar. Pai, eu oro agora em nome de Jesus Cristo por todas essas pessoas que estão assistindo agora essa mensagem. Porque essa mensagem foi o Senhor que trouxe aos nossos corações para que possamos ministrar ela, porque o Senhor é Deus de milagre, é um Deus de cura. Diz lá no livro de Lucas que porque para Deus nada é impossível. Tua palavra diz que se nós dissermos ao Pai, há um monte, ergue-te e lança-te no mar, Ele vai ter que ir. Não por causa de nós, mas por causa do poder que há na tua palavra. Então eu oro por essa pessoa agora, por esse homem, por essa mulher, por essa mãe, por essa mulher que está orando pelo marido, pelo filho, pelos pais, pelos avós, pelos tios, irmãos. Eu oro por essa pessoa que está colocando a mão sobre a enfermidade agora. Meu Deus, se é problema nos ossos, nas articulações, nos membros, nos órgãos, se é, meu Pai, sequela de alguma enfermidade, de algum problema, se é alguma doença que para o homem hoje é impossível, o Senhor, Pai, pode curar tudo. O Senhor tem a cura da AIDS, do câncer. O Senhor tem a cura, Senhor, de doenças que são incuráveis para os homens.
Isso não é nada para o Senhor, porque o Senhor já ressuscitou mortos e ressuscita. A tua palavra diz em Hebreus 13:7 que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Senhor não mudou. Essa pessoa, ela está orando junto comigo agora e ela tem fé para ser curada. Senão ela não estava assistindo esse vídeo até agora. Por isso, Pai, além de orar, eu declaro a cura sobre a vida dessa pessoa. Eu declaro a libertação, eu declaro a transformação, eu profetizo. E eu declaro sobre você que está ouvindo essa mensagem agora, receba a cura em nome de Jesus. Receba a transformação. Seja curado, seja liberto. Seja restaurado, que essa pessoa da sua família, que talvez não está próximo de você agora, mas que ela receba a cura também, que ela receba a transformação, que ela receba a libertação, que ela receba o toque do sobrenatural, que aconteça igual aconteceu com o centurião lá em Lucas capítulo 7, a qual ele disse, Jesus não precisa nem entrar na minha casa, só manda uma palavra lá, que essa pessoa vai ser curada. Só manda uma palavra lá, Senhor, porque a tua palavra cura. Que a palavra de cura alcance essa pessoa agora. E que haja um grande testemunho a ser contado por essa pessoa. Aqui, nesse vídeo, que ela vai voltar para contar. Mas também entre a família, nas próximas gerações dela. Das tuas grandezas. Porque o Senhor não mudou. O Senhor continua operando milagre. E é o que eu profetizo sobre a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. E você que ouviu essa mensagem, diga amém. Diga, eu recebo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que você possa voltar aqui para testemunhar o que Deus já fez e vai continuar fazendo na sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.